Olá, bem-vindo ao canal Pensando Manutenção. Meu nome é Alexandre, mais conhecido no mundo da manutenção como Dida, e hoje eu vou falar para vocês sobre as 4 gerações da manutenção. Esse conhecimento é importante para você saber em qual geração a sua manutenção se encontra. E também você vai poder perceber quais as vantagens de cada uma delas e como elas se estruturam no mundo industrial atual, onde cada manutenção se encontra. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre as 4 gerações da manutenção. A primeira fase é conhecida como a fase de manutenção corretiva. É aquela fase em que a gente espera o equipamento quebrar para consertar. Lá por volta de 1930, 1940, era comum esse tipo de atuação da manutenção, em que se esperava que a máquina quebrasse para poder se tomar alguma atitude. Entretanto, hoje em dia, muitas empresas ainda trabalham nesse formato. Esperam que o equipamento quebre para tomar as ações necessárias após o equipamento ter quebrado. Quando uma empresa começa, também uma empresa pequena, imagina seu Zé, vai abrir um açougue. Dificilmente ele vai ter uma equipe de manutenção preventiva ou outro tipo de coisa. Então ele começa também na primeira fase. Ele vai ter lá seu frigorífico e quando der problema, ele vai acionar o fabricante, o fornecedor, para que possa fazer o conserto daquele equipamento. Então essa é a primeira fase da manutenção que muitas indústrias aplicam até hoje. A segunda fase da manutenção é chamada de manutenção preventiva. O que é essa fase de manutenção preventiva? Com o passar do tempo, as indústrias começaram a perceber que esperar o equipamento quebrar para poder atuar nele não era uma boa ideia, não era vantajoso financeiramente. Então começaram a pensar, poxa, podemos trocar as peças antes que elas apresentem defeito. Assim a gente economiza. E assim nasceu a manutenção preventiva, onde as peças elas são trocadas periodicamente antes que a falha aconteça. Muitas indústrias adotaram a manutenção preventiva, que faz parte da sua vida e do seu dia a dia. O fato de uma empresa estar na fase 2 de manutenção preventiva não quer dizer que ela não faça a fase 1, é sempre cumulativo. Então, se uma empresa está na fase 2, ela tem a fase 2, que é a manutenção preventiva, e a fase 1, que é a manutenção corretiva. Dificilmente você vai ter uma manutenção somente preventiva em que não ocorrem manutenções corretivas. Por volta do ano de 1968, com a criação de RCM, Engenharia de Confiabilidade, nós passamos para a fase 3. O que é a fase 3? A fase 3 é a manutenção da confiabilidade. Ou seja, nessa época começou-se a aplicar estatística, RCM, FEMEA, se desenvolveu o conceito de análise sobre condição, para você conseguir prever com uma certa antecedência aquilo que vai acontecer com o seu equipamento. Dessa forma, você tem ganhos financeiros. Você prevendo aquilo que acontece antes de acontecer, você não fica refém da preventiva, trocada a cada período, e você tem uma assertividade maior. Por exemplo, imagine que você vai trocar um filtro. E aí você vai fazer isso preventivamente, geração 2. Você determina que o filtro vai ser trocado a cada 1 ano. E você faz um experimento. Você deixa um outro filtro trabalhando sem trocá-lo. E ele dura 3 anos. Você descobre que não precisava ser a cada 1 ano. Poderia ser a cada 2 anos, por exemplo. E você economizaria dinheiro, tempo nessa manutenção. As estatísticas de confiabilidade, elas tentam prever quando um equipamento vai falhar e qual é a probabilidade disso acontecer. E aí você atua antes que isso aconteça. Aliado a isso, você pode utilizar ferramentas como o RCM na geração 3, que te ajuda a determinar a função do equipamento e como proteger essa função. Então você olha para o equipamento, vê quais são as funções e aquilo que você tem que proteger. Dessa forma você não fica refém apenas de um plano de preventiva, em que você troca, por exemplo, um filtro. Você verifica a função, o que é que aquele equipamento faz e como eu protejo aquilo. Dessa forma você acaba encontrando ou prevenindo falhas que ainda não aconteceram, que você nem mesmo testou para fazer um plano de preventiva. Essa é a terceira geração, que é a geração da confiabilidade na manutenção. A quarta geração da manutenção é a manutenção na época da gestão de ativos.
Isso surgiu por volta dos anos 2000 na Inglaterra com uma tecnologia chamada terotecnologia. O que é isso? Gestão de ativos é mais do que simplesmente manutenção. O que eu estou falando é a quarta geração, a manutenção na gestão de ativos. O que é a manutenção na gestão de ativos? É você fazer manutenção no projeto da sua máquina ou do seu equipamento. Isso é o que há hoje de mais avançado quando se fala em manutenção. Por quê? Imagine só, você tem um equipamento feito de nylon. Você tem uma planta com mil peças, vamos colocar assim, feitas de nylon. E aí você descobre que aquelas peças estão falhando, você está na fase 1 corretiva, você vai e começa a consertar aquelas peças. E aí você passa para a fase 2 e fala, poxa, se eu trocasse essas peças a cada intervalo de tempo, será que seria melhor? A minha produção não pararia. E aí você determina que a cada 1, 2 ou 3 anos você vai trocar as 1000 peças. E aí no final de algum período, 5 anos, 4 anos analisando, você descobre que você está gastando muito dinheiro trocando aquelas peças de nylon. Então você resolve utilizar a RCM ou utilizar a confiabilidade, fase 3 ou geração 3, para determinar qual a probabilidade daquelas peças falharem ou quando elas vão falharem. E aí você começa a trocá-las quando elas já estão próximo do fim da sua vida. Ou seja, você economiza muito. Ao invés de trocar a cada ano ou a cada 2 anos as 1000 peças, você sabe quais peças estão ruins e você acaba trocando apenas as ruins. 10, 15 peças que já estão na sua fase de deterioração. Quando falamos na fase 4, você deveria ter avaliado essa peça de nylon lá no projeto. Será que se essa peça fosse de alumínio, você teria todo esse desgaste? Você estaria tendo que gastar esse dinheiro? Essa é a quarta geração da manutenção. A manutenção atuando lá no projeto. Você tem engenheiros de manutenção, você tem pessoas olhando para a manutenção, verificando spare parts, manutenabilidade, qual a facilidade de fazer manutenção, modificando o projeto, caso necessário, para que esse projeto tenha menos falhas. Assim você economiza muito dinheiro com o passar do tempo. Essa é a quarta geração da manutenção. Espero que você tenha entendido um pouco sobre essas gerações da manutenção. Te convido, se você gostou do vídeo, se você sabe em qual fase da manutenção a sua manutenção da sua empresa está, deixe no comentário aqui embaixo para que você possa estar contribuindo com outras pessoas que vão ver em que fase as manutenções estão. E convido você também a conhecer o nosso site www.pensandomanutenção.com.br. Lá você vai encontrar diversos materiais falando sobre manutenção que podem te ajudar a entender um pouco mais desse universo de manutenção. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.